Homicídios. Lições bíblicas adultos. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo, vamos estudar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Deus responde às orações de Neemias. Neemias chega a Jerusalém. Neemias inicia o levantamento dos muros. O levantamento dos muros provocou grande oposição. O muro foi solenemente inaugurado. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então, nesta semana, o nosso assunto é Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. É o escolhido de Deus para esta obra tão importante, um escolhido de Deus. Deus o escolheu especificamente para um trabalho, para uma obra grande, e nós vamos ver os milagres que Deus realizou através de Neemias, através de vários outros que nós estamos estudando esse trimestre, mas hoje é a vez de Neemias. Vamos ver como Deus o chamou, como Deus o usou, como Deus o despertou e colocou no seu coração esse desejo. Primeiro, Deus envia um emissário até Neemias. Primeiro ele envia um emissário para contar a respeito de Jerusalém. No caso foi o seu próprio irmão Hanani, para contar como é que estava Jerusalém, e ele diz para Neemias que estava tudo sob escombros, que a cidade estava devastada, os muros estavam fendidos, quer dizer, os muros estavam esboracados, estavam em ruínas, estavam quebrados, destruídos. O povo estava em miséria, em fome, o povo estava em grande miséria. Então, o que acontece? Deus responde às orações de Neemias. Ele já há tempo já estava orando a Deus, já estava pedindo a Deus uma solução do Senhor a respeito da sua terra, que o povo já havia sido repatriado e a cidade estava em ruínas, estava destruída. Então, Neemias estava orando a Deus, pedindo uma solução. Como ele era copeiro do rei, chegou diante do rei, e na época o copeiro muitas das vezes também assumia um papel até de conselheiro. Então chegou para servir ao rei, um semblante meio que triste, e o rei quis saber por quê. E ele disse, ele já tinha orado, já tinha pedido a Deus uma solução, não podia chegar de supetão no rei e dizer: "Ó rei, eu quero lá na minha terra, lá reconstruir Jerusalém, os muros, o templo, o altar", Não podia chegar diante do rei, mesmo sendo um copeiro, ele tinha que se ater às suas funções somente quando chamado. Nós vimos no caso da rainha Esther, Nós vimos exatamente ali como funcionava esta questão da presença de alguém, até mesmo de uma rainha, diante do rei. Então o rei perguntou, por que está triste o teu semblante? Tu não está doente? O que está acontecendo? E ele respondeu que a cidade do sepulcro dos seus pais estava em ruínas, que se fosse da vontade do rei, se fosse do agrado do rei, enviar ele até lá, para que ele reconstruísse então os muros de Jerusalém. E que enviasse também cartas aos governadores, a Asaf também,
para conseguir madeira, porque as portas da cidade também estavam destruídas. E quando fala-se em portas na antiguidade, Jerusalém, de antigamente, não era a porta da nossa casa e nem a porta do nosso apartamento, era portões enormes que ninguém, um só homem não conseguiria arrancar, não conseguiria levar. Tivemos apenas um caso de Sansão, quando arrancou as portas da cidade e deixou a cidade sem porta. Então nós vimos que ali a cidade sem as portas, ela era um alvo fácil para os salteadores, para os assaltantes, né? Estava sem portas, estava sem muro. Você já imaginou a sua casa sem muro? Sem uma cerca, sem nada? Como hoje em dia se usa muito muro com grade e até cerca elétrica, enfim. Agora imagina uma cidade sem muro, sem proteção alguma. Então já estava saqueada. E ainda com mais os assaltantes e salteadores que vinham roubar o pouco que eles ainda tinham. Mas nós vimos que Deus, o nosso Deus, é um Deus que responde às orações. Todo aquele que o busca com fé, com sinceridade de coração, Deus responde às suas orações. Não responde do jeito que nós queremos. Nós falamos em outras lições anteriores a respeito do silêncio de Deus e de quando Deus diz não, e também quando nós agradecemos a Deus por não atender a nossas orações. Falamos no sussurro de Deus também em lições anteriores. Esse trimestre está muito abençoado e nós incorporamos muitas coisas interessantes ao assunto, que é do assunto aqui. Então, Deus ouviu a oração de Neemias e Deus ouve a sua oração também. Você ora com sinceridade, você pede a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O significado de Neemias é confortado por Deus. E nós vimos Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Seria uma coisa muito difícil o rei atender esse tipo de pedido. Mas nós vimos Deus colocando no coração do rei o desejo de atender o pedido de Neemias. E ainda dando cartas para que conseguisse materiais, madeira, conseguisse todo o material que fosse necessário para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mais tarde, mais adiante, nós vamos ver outros motivos maiores por que disto acontecer. Então nós vimos Neemias chegando a Jerusalém. Poderia chegar, já fazer um estardalhaço, já fazer chegar lá, não, eu vim aqui reconstruir os muros, eu vim aqui. Não, chegou lá bem tranquilo, bem discreto. À noite foi verificar o que realmente estava acontecendo. Poderia já apontar o dedo para os judeus, né? Vocês erraram, vocês desobedeceram a Deus, por isso que sobreveio tudo isso que aconteceu aí com vocês, esses 70 anos de cativeiro. Agora veja Jerusalém como é que está, totalmente destruída, né? Muros caídos, fendidos, templo destruído, aquele suntuoso templo que alguém conheceu, olha agora como é que está. Neemias não fez nada disso. Ele quis sentir por ele mesmo o que estava acontecendo, qual era a real situação do templo, dos muros, enfim, de Jerusalém, da cidade. Então ele fez um levantamento. Claro que ele certamente pegou a sua caneta e começou a anotar, a ver o que ia precisar de material, quanto de tijolo, quanto de cimento, quanto de areia, e começou a fazer um levantamento, isto sem dizer nada para ninguém. Ele já sabia que os opositores eram muitos, e depois se confirmou mesmo a oposição ferrenha.
Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Então Neemias mandou convocar os nobres, os judeus, todo o povo, e explicou o que Deus tinha colocado no seu coração, o intento de Deus de reconstruir os muros. E eles ficaram muito alegres, ficaram muito satisfeitos e também disseram: levantemo-nos e edifiquemos, esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Então houve uma união muito grande ali do povo, entre todos, do menor até o maior. Mas nós vimos que surgiu um problema. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Então, com esse problema que surgiu, nós vamos estudar ele na lição 8. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Sempre tem uma oposição. Sempre naquilo que vamos fazer para Deus, sempre há alguém disposto a esculhambar. Nós vimos aqui no caso de Tobias e Sambalate, alguns pronunciam Sambalá. Enfim, Sambalá ou Sambalate, Tobias, Gesem, entre outros, samaritanos da época. Então eles já estavam estabelecidos ali na cidade, já tinham tomado para si, já que os judeus então foram levados cativos, então eles tomaram conta. Agora sim, era tudo deles ali, eles queriam ficasse para eles, né? Ficasse tudo para eles. Já estavam ali estabelecidos. Então, usaram de todos os meios várias estratégias, até carta falsa enviaram para o rei, dizendo que Neemias ia se declarar rei depois de construir aqueles muros intransponíveis, enfim, só mentirada e acusações e tentativa de assassinato para com Neemias. Se Neemias não fosse um homem de oração, não estivesse cheio da graça, sabedoria de Deus para enfrentar as situações quando os inimigos viam que não conseguiam vencer Neemias, então convidavam para um churrasco de domingo, né? Vamos convidar o Neemias aí para um churrasquinho no domingo, como quem diz, não conseguimos vencer o inimigo de um jeito, né? Vamos então se unir a ele, nos aproximar, se infiltrar aí junto com os demais, se fazer de amiguinho e vamos, né, acabar com a raça de Neemias. Mas como disse antes, Neemias era homem de oração. Vimos isso registrado no seu livro. Ele era homem que estava sempre em contato com Deus. Então quando convidavam ele para alguma reuniãozinha, alguma coisa lá, ele dizia: não posso, estou fazendo uma grande obra aqui, eu não posso me ausentar, tenho que fazer a obra aqui. E os outros acompanhavam, os demais que estavam envolvidos na obra ali: estamos fazendo uma obra aqui, não podemos parar. E vimos que num tempo recorde de 52 dias, os muros que estavam lá fendidos, estavam destruídos, estavam rachados, furados, enfim, destruídos, foram totalmente recuperados. Foi tapados os buracos, onde estava faltando um pedaço, onde não tinha, foi colocado. Então, é uma experiência extraordinária para nós nos dias de hoje, para nós saber como Deus age com aqueles que se colocam na brecha, se colocam na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, que ouvem a voz de Deus para fazer a sua obra. Então é lindo de nós notarmos o que Deus faz por nós quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Então, 52 dias para reconstrução dos muros,
uma obra tão grandiosa. Então o muro foi reconstruído e foi uma vitória de repercussão tão grande que até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6 e versículo 16. Até os próprios inimigos reconheceram que Deus estava com aquele povo. O muro foi solenemente inaugurado. Então convocaram os levitas, os cantores, convidaram o povo inteiro ali, o povo em peso, cantores, enfim, com os instrumentos, para fazer a inauguração solene dos muros. Então o povo se purificou, todo o povo se purificou, as portas e o muro. E se alguém perguntar, mas por que? Tá certo, o povo se purificar tá certo, mas purificar as portas, os muros, purificar? Então nós entendemos que quando Jerusalém foi destruída, ali não foi só uma destruição física, ali foi uma destruição moral, espiritual, foi uma destruição interna dentro do povo que ali vivia, porque eles estavam destruindo a história daquele povo. Eles estavam tentando destruir a fé daquele povo, destruindo os muros, o altar, o templo. Então era uma destruição além do físico, além do material. Então agora na inauguração, o muro foi solenemente inaugurado, então havia necessidade de purificação, porque era um opróbrio, era uma vergonha, era humilhação para o povo, tudo aquilo. Então ali o povo judeu estava dando a volta por cima. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, os quais houve sacrifícios, e a alegria de Jerusalém era tão grande que dava para ouvir o som de longe. Imagina a reconstrução da sua cidade, a reconstrução da sua história. No vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior e você gostaria de saber sobre os 70 anos de cativeiro, por que 70, por que não é 69 e por que não é 71, então vamos deixar o card aqui em cima deste vídeo para você assistir o outro anterior, para você saber por que 70 anos ali nós explicamos. Não vamos ser repetitivo aqui nesse aqui, explicar, vamos deixar o card aqui, daí você dá uma olhada lá, tá certo? Os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Nós vimos nesta lição a respeito do muro que circuncidava Jerusalém. Nós vimos que na Bíblia, muro simboliza a nossa salvação. Nós temos um muro de proteção ao nosso redor. Esse muro serve para nos proteger do pecado, de Satanás, das hostes infernais da maldade e disso que estudamos na lição aqui também, de maledicências, de tantas coisas que prejudicam a nossa vida espiritual. Então a salvação nos envolve como um muro, mas nós precisamos estar dentro do muro. Precisamos estar pelo lado de dentro do muro, protegidos por Jesus. Esse muro nos fala da salvação. Precisamos estar do lado de dentro do muro. Esse muro é uma divisão, ele serve como uma divisória entre nós e o mundo. Então, nós temos uma divisão, não podemos passar daqui para lá, porque há uma divisão. Para lá é o mundo, para lá é o pecado, para lá são as coisas
Não que o crente não possa participar de coisa alguma, ele participa de coisas que ele quiser fazer, faz o que ele quiser, ele tem livre arbítrio. Mas como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então nós podemos fazer todas as coisas, mas nós temos que ver, através desse muro de salvação, o que ele nos permite, até onde há uma divisória, uma parede divisória, onde nos indica, porque Deus não aceita de nós menos do que a santificação. E este muro nos indica, até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não posso ir. Então nós temos o muro de divisão. Isaías 26, versículo 1. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Então você tem que estar dentro do muro. Quer dizer, você tem que estar em Jesus. Fora dele, não é garantido. Não é garantido. Você tem que estar em Jesus. E esse diagnóstico só você pode fazer. Não cabe a mim julgar, mas você pode fazer uma análise enquanto está assistindo esse vídeo, como está a sua vida, se está dentro deste muro que simboliza a salvação em Jesus. Jesus fez tudo o que nós precisávamos para a nossa salvação. Eu disse lá, mais ou menos na metade do vídeo, eu disse que nós íamos ver mais algumas coisas a respeito de Jerusalém, a respeito dos muros, enfim, né? E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, em seguidinho a gente volta, vamos falar sobre isso. Já voltamos. Você já se perguntou por que devemos frequentar a escola dominical? Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Escola Dominical. Participe, estude e cresça na presença de Deus. Então, no bloco anterior, a gente estava falando sobre Jerusalém, sobre Deus colocar no coração de Neemias, assim como também Zorobabel, Esdras, Ageu, Zacarias, enfim, reconstrução de Jerusalém. Nós também falamos um pouco já em lições anteriores, mas nós vimos o plano de Deus, nós vimos agora há pouco o muro simbolizando a salvação de nossas almas, nós nos protegendo neste muro de divisão entre nós e o pecado. Daqui em diante não podemos ir porque é o mundo de pecado, é as coisas erradas que não agradam a Deus. Então nós vimos que Deus preparou todas as coisas no tempo kairós de Deus, para que depois o advento de Cristo se realizasse com sucesso. Nós vimos que nesse mesmo templo de Jerusalém, onde esses muros foram reconstruídos, ali os pés de Deus pisaram nesse templo, andaram por ali. Nós explicamos em lições anteriores também por que a glória do segundo templo é maior. A glória do segundo templo é maior, também explicamos na lição passada, nós falamos, né? Então todo o projeto de Deus tinha que se cumprir no seu tempo. E o tempo estava chegando. Depois logo vinha mais adiante a rainha Esther. Depois mais adiante ainda vinha
aquele período interbíblico para chegar então finalmente no advento de Cristo e tudo milimetricamente programado por Deus para que tudo desse certo. E quando Ele organiza, quando Ele projeta, as coisas dão certo. Então, para que o advento de Jesus desse tudo certinho como deu e nós obtivéssemos a salvação de nossa alma. Então, se você ainda não é salvo, hoje é o dia. Hoje é o dia que a salvação está batendo na sua porta. Jesus está batendo no teu coração, querendo te salvar. Sinta Ele falando com você nesta oportunidade. Então, um crente salvo sente a necessidade de estar do lado de dentro do muro, porque ali ele está protegido. Então, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Estamos guardados por um Deus poderoso que prepara todas as coisas para o nosso bem. Então, meus irmãos, fiquemos atrás do muro. Então, meus irmãos, fiquemos sempre protegidos por este muro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, diante de crises, diante de situações adversas, situações que só você sabe o quanto é difícil suportar a situação. Quem sabe você não falou para ninguém, não contou nem para o teu melhor amigo, nem para a tua melhor amiga, a situação, a crise, enfim, que você está, mas saiba que você tem um amigo. Jesus está sempre contigo, deu a sua vida para ser o teu melhor amigo. Você ora a Ele, você conversa com Ele, você procura na sua palavra por Ele e você vê que você tem um amigo fiel, um confidente, alguém que está sempre contigo. E às vezes é natural a gente achar, diante de crises, diante de situações tão adversas, como passou Neemias, é natural a gente achar que parece que Deus nos abandonou, parece que Ele não está olhando mais para nós, mas nós sabemos que Deus nunca nos abandona. Ele sempre está conosco e faz questão de estar conosco. O estudo está muito bom, mas o relógio da redescoberta da palavra está mandando a gente parar, porque a gente já falou bastante, já foi um resumo até um pouco extenso, mas enfim, peço a você que, se gostou do resumo, se serviu a lição para você, alegrou seu coração, quiser deixar nos comentários alguma coisa, dar uma curtida, dar um like, quem sabe, se não é inscrito no canal, se inscrever para receber todas as semanas o aviso aí de que chegou uma lição nova. A gente fica feliz com o seu retorno. A gente fica muito gratificado com o retorno, por mínimo que seja aí que você colocar nos comentários aí um amém que seja, a gente já fica feliz sabendo que ajudou você em alguma coisa. Temos um encontro marcado semana que vem com a lição 7. Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Fique com Deus e até a semana que vem.